Olá, já pararam para pensar que absolutamente toda a vida na Terra, sabe? Do menor micróbio que existe até a baleia azul gigante, tá tudo conectado, como se fosse uma casa só, uma casa gigante e super complexa? Pois é exatamente sobre essa nossa casa que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar de cabeça nesse mundo fascinante da ecologia. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de ecologia, o estudo do nosso lar. Depois, a gente vai fazer uma viagem dando um zoom out, sabe? Começando com um único ser vivo até chegar no planeta inteiro. Aí vamos sacar quais são as regras para todo mundo conseguir viver junto, como a vida é organizada e, para fechar, por que ter toda essa variedade é tão, mas tão importante. Vamos nessa? Então, vamos lá. Começando pelo começo. Ecologia, o estudo do lar. O que será que isso quer dizer, né? Estudar os lares do nosso planeta. Sabe o que é mais legal? A própria palavra já entrega tudo. Ecologia vem lá do grego oikos, significa casa, lar, e logos significa estudo. Ou seja, no pé da letra é o estudo da nossa casa. Quem sacou isso pela primeira vez foi um biólogo alemão, o Ernst Haeckel, lá em 1866. E olha, ele acertou em cheio, porque resume perfeitamente o objetivo da coisa: entender como funciona o lugar onde a gente vive. Beleza. Agora, a gente vai fazer uma jornada bem interessante pelos níveis de organização da vida. É como começar olhando para uma única pessoa e, aos poucos, ir se afastando para ver a cidade inteira. A vida se organiza mais ou menos como uma escada, sabe? Uma escada de complexidade. A gente vai subir esses degraus agora, um por um, começando lá de baixo, da base de tudo. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com o organismo. Um único ser vivo individual. Pode ser uma formiguinha, uma árvore imensa ou um de nós. É o tijolinho básico, a peça fundamental de todos os sistemas ecológicos. Certo, agora, o que acontece se a gente juntar vários desses tijolinhos iguais? Por exemplo, um bando de capivaras relaxando na beira de uma lagoa. Aí a gente tem uma população. É um grupo da mesma espécie vivendo junto no mesmo lugar. E se a gente adicionar mais gente nessa festa? Aí a coisa vira uma comunidade. Pensa que é tipo a vizinhança inteira. Não são mais só as capivaras. Agora tem também os peixes da lagoa, os passarinhos nas árvores, os insetos voando por ali. Tá todo mundo interagindo no mesmo espaço. Mas calma, que a história não é só sobre os seres vivos, não. O próximo degrau é o ecossistema. Aqui, a gente não olha só para a comunidade, que são os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos. A gente olha também para os fatores abióticos. A água, a terra, a luz do sol, o clima. É a interação entre os atores e o palco onde a peça acontece. E agora sim, o zoom máximo. Chegamos lá no topo, a biosfera. O que é isso? É simplesmente a soma de todos os ecossistemas da Terra. Essa camada fininha de vida que cobre o nosso planeta, uma teia gigantesca onde tudo e todos estão conectados. De um polo ao outro, tudo faz parte dessa imensa casa. Ok, agora que a gente já entendeu os níveis, a pergunta que fica é: como é que essa galera toda consegue viver junta? Pensa bem, são milhões de espécies dividindo o mesmo planeta. Como é que isso não vira um caos total? A resposta é que existem regras, e é sobre elas que a gente vai falar agora. Para entender essas regras, a gente precisa de dois conceitos que são chave. Pensa assim, ó, o habitat é o endereço de uma espécie, é onde ela mora, literalmente. Já o nicho ecológico, bom, o nicho é a profissão dela. É o que ela faz para viver, o que come, como se reproduz, qual é o seu papel no ecossistema. Endereço e profissão. Isso leva a gente direto para uma regra fundamental, o tal do princípio de Gauss. A ideia é bem simples, na verdade. Não dá para ter duas espécies com a mesma profissão, ou seja, com o mesmo nicho, disputando exatamente as mesmas coisas no mesmo lugar para sempre. Uma hora, uma delas vai levar a melhor e a outra vai dançar. E o Gauss não só falou, ele provou isso de um jeito brilhante. Ele pegou duas espécies de um protozoário, o Paramecium, e colocou em tubos de ensaio. Quando estavam sozinhas, as duas espécies cresciam que eram uma beleza. Mas, quando ele colocou as duas juntas para competir pela mesma comida, a P. aurelia venceu a competição e a população de P. caudatum foi praticamente a zero. Então, a moral da história é essa aqui. A competição é uma força poderosa que molda as comunidades. Essa frase resume tudo perfeitamente. Para poder conviver, as espécies precisam ter profissões pelo menos um pouquinho diferentes. Certo.
Mas com essa variedade gigantesca de espécies, como é que os cientistas conseguem estudar tudo isso sem enlouquecer? Eles precisavam de um sistema, de um jeito de organizar a bagunça. Foi aí que criaram uma espécie de biblioteca gigante para catalogar toda a vida na Terra. E o grande bibliotecário da vida foi esse cara aqui, Carl Linnaeus, ou Linneu para os íntimos. Lá no século XVIII, ele criou o sistema que a gente usa até hoje para dar nomes científicos e classificar todos os seres vivos. Acabou com aquela confusão de nomes populares que mudam de uma região para outra. E o sistema que ele bolou é uma hierarquia. Imagina um conjunto daquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. Começa com uma categoria super ampla, o domínio, e vai afunilando, ficando cada vez mais específico, até chegar numa única espécie. Os níveis principais dessa organização vão do geral para o específico. A gente começa grandão, com reino, filo e classe. Depois, a coisa vai afunilando com ordem e família. E por fim, a gente chega nos mais próximos, gênero e, finalmente, a espécie. Cada degrau que a gente desce nessa escada significa um parentesco mais próximo. Bom, a gente já viu como a vida se organiza e como ela é classificada. Agora chegamos na parte final, que talvez seja a mais importante de todas. Afinal, por que toda essa variedade é tão essencial? E daí que existem tantas espécies? A resposta para essa pergunta está numa única palavra: biodiversidade. E olha, não é só sobre ter um monte de espécies diferentes. Biodiversidade também é a variedade genética que existe dentro de uma mesma espécie e também a variedade de ecossistemas inteiros, cada um com seu jeitão único. E para entender isso na prática, não precisa ir longe. Olha o Brasil. Cada cor diferente nesse mapa é um bioma. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Cada um deles é um mundo à parte, com uma riqueza de vida absurda e única. Isso é a diversidade de ecossistemas na veia. E por que isso importa tanto? Porque a nossa sobrevivência depende disso. Simples assim. É a biodiversidade que nos dá comida, remédios, matéria-prima para quase tudo. E não para por aí. Ecossistemas que funcionam bem, que são diversos, regulam o clima, polinizam as nossas plantações, limpam a nossa água, são serviços essenciais e de graça. Então, a gente fecha essa análise com uma reflexão. Nós aprendemos a observar, a organizar em níveis, a catalogar a vida numa biblioteca incrível. Mas o grande desafio agora é garantir que essa biblioteca não comece a perder seus livros. Como é que a gente faz para garantir que toda essa riqueza que a gente acabou de entender continue existindo? A pergunta fica no ar.